Bem-vindo ao Parlamento. Arrancou a nova legislatura. É a 15ª e o Governo conta com o apoio de uma maioria absoluta. Neste programa vamos discutir as prioridades para o país num contexto cada vez mais difícil e incerto. O debate é com os deputados Miguel Cabrita, do PS, Alma Rivera, do PCP, Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, António Proa, do PSD, Pedro Pinto, do Chega e Bernardo Blanco, do Iniciativa Liberal. Uns são estreantes, outros estão de regresso ao Parlamento e outros continuam. Vamos começar pelas expectativas de cada um neste novo ciclo. Miguel Cabrita, comece por si. Até esta semana o senhor fazia parte do Governo, era Secretário de Estado. Como é que vê agora que está no Parlamento este novo seu papel político? Mais boa tarde, cumprimentar todos os partidos representados. Bem, é uma nova vida, também um novo ciclo neste ciclo político, numa diferente frente da nossa democracia. O debate parlamentar é uma componente essencial do debate político e do processo político em Portugal. Mas agora vai estar do outro lado. Estarei do outro lado e estarei num contexto também diferente de maioria absoluta, como referiu na sua introdução, que é um contexto que, na verdade, valoriza muito o debate parlamentar, porque é aí também que se vão travar grandes debates para o país, uma vez que o Governo tem, com o suporte de um só partido, maior autonomia, digamos assim, para definir opções de política. E o PS terá abertura para ouvir o que a oposição tem a dizer? Penso que a mensagem tem sido clara desse ponto de vista. Aliás, em anteriores experiências de maiorias absolutas, independentemente do balanço que possamos fazer, foi, por exemplo, numa maioria absoluta do PS que passou a haver debates quinzenais no Parlamento, e penso que as mensagens que têm sido transmitidas pelo Primeiro-Ministro e por outros responsáveis do Governo vão claramente no sentido de que haverá essa abertura e uma enorme disponibilidade, como não pode deixar de ser, em particular no contexto de crise que agora vivemos e que convoca naturalmente também a responsabilidade de todos os partidos para, no quadro parlamentar, contribuírem ativamente para soluções para o país. António Proa, o senhor já tinha estado no Parlamento em 2011, na altura a apoiar um governo do PSD, agora estará no papel de oposição. Espera que haja espaço para o PSD influenciar as políticas do governo? Naturalmente, a democracia pressupõe a colaboração de todos os partidos. Obviamente que o contexto de uma maioria absoluta torna mais exigente esse papel, eventualmente nem sempre tão fácil de cumprir. O Parlamento tem, no essencial, duas componentes importantes, uma no plano legislativo, mas outra no plano da fiscalização do Governo, e esse papel vai para além da condição da circunstância da maioria absoluta que se verifica. Em qualquer caso, parece-me que, e a ver vamos, o tempo dirá, mas parece-me que é importante, tendo em conta este contexto difícil e incerto, como dizia aliás na sua introdução, de termos saído de uma pandemia, estarmos numa guerra na Europa, convoca, como o meu colega do Partido Socialista referiu, convoca-nos todos para essa responsabilidade, mas também para uma maior exigência naquilo que é o papel que o Governo tem de ter. E parece-me que é importante que o Parlamento dê também uma imagem de capacidade de diálogo e que quem tem a maioria tem a responsabilidade, do meu ponto de vista, de proporcionar as condições para que o conjunto, com certeza que falaremos hoje, de reformas que o país para citar carece, também propostas da oposição. Naturalmente, e que se encontrem consensos para as grandes reformas que têm vindo a ser adiadas e que o país tanto carece. Pedro Pinto, o senhor é estreante no Parlamento e vai dirigir a terceira maior bancada, a do Chega. Espera que haja concertação de quem está na oposição para fazer frente ao Governo? Está à espera que isso aconteça? Vai procurar essa convergência? Olá, Luísa. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas também de debate. Bom, nós tentamos sempre fazer oposição. E isso é o mais importante e cabe-nos a nós fazer uma oposição construtiva. Somos terceira força política, os portugueses assim quiseram. Estamos mandatados para isso, mas parece que o Governo do Partido Socialista, e viu-se nestes primeiros indícios, quando António Costa recebeu todos os partidos, menos o Chega, meteu o Chega à margem, meteu 400 mil portugueses à margem do debate político, não é um bom sinal. Nós tentaremos e apresentaremos as nossas propostas e vamos fazer, como disse, uma oposição forte, uma oposição verdadeira a este governo do Partido Socialista. Só esperemos que sim, que haja da parte do governo, particularmente, porque da parte dos outros partidos da oposição a solidariedade que eles demonstram com o Chega é zero. Aliás, viu-se ontem, particularmente com as votações para o Vice-Presidente da Assembleia da República,
qual é a posição dos outros partidos Não foi eleito o vice-presidente do Chega? Não, nenhum dos dois Nem foram da Iniciativa propostos. Liberal. Nenhum dos dois foram propostos, sim, mas é que o Chega propôs 2. A Iniciativa Liberal apenas propôs 1 e depois não quis propor mais, mas isso também ficou... Portanto, está à espera de ficar isolado no Parlamento, é Não, isso que quer dizer? mas se ficar isolados também não ficamos mal, porque também somos o único partido que somos antissistema. Somos realmente aquele partido que vai fazer oposição. É uma coisa que os outros partidos políticos não costumam fazer, pelo menos viu-se claramente a esquerda quando esteve unida com o Partido Socialista, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, que não fizeram a oposição. Vamos aguardar agora também qual será a posição deles e vamos aguardar que também, quer o PSD, quer a Iniciativa Liberal, a ver o que vão fazer. Qual é a atitude? Alma Rivera, no PCP não há estreantes. A senhora esteve nesse papel há 2 anos, no papel de estreante. Houve diferenças entre aquilo que era a sua expectativa e aquilo que foi a prática desde 2019 no Parlamento? Sentiu alguma diferença? Boa tarde. Bom, na verdade, as questões de base não se alteraram de forma estrutural, ou seja, temos um contexto diferente, agora há uma maioria absoluta que condiciona efetivamente as possibilidades de dar respostas e de conseguir medidas positivas e, portanto, isso enfraqueceu de certa forma a possibilidade de recuperar rendimentos, de reforçar as funções sociais, de regular o custo de vida, mas também sabemos que aquilo que é verdadeiramente determinante é também a ação do povo português, a sua mobilização, a sua força, e isso é que forçará, estamos em crer, o governo do Partido Socialista, mesmo com maioria, a ter que tomar medidas para resolver problemas que se agravam a cada dia e quando não são resolvidos, se avolumam. E no plano pessoal, enquanto a sua intervenção enquanto deputada, aquilo que era a sua expectativa e aquilo que na verdade aconteceu e na realidade aconteceu? A expectativa era poder contribuir, junto do grupo parlamentar do PCP, para levar as reivindicações, as questões que afetam as pessoas à Assembleia. Isso foi o que fizemos e é o que vamos continuar a fazer e, portanto, essa expectativa verificou-se. Mas agora com muito menos deputados. Com menos deputados, mas com a mesma força, com a mesma vontade, determinação, coragem, que nunca nos faltou em condições muito mais difíceis do que estas, não é agora que nos faltará. E aqueles 5, posso dizê-lo com alguma certeza, valerão por muitos mais. Bernardo Blanco, o senhor também é estreante no Parlamento, mas certamente não andará perdido nos corredores, tendo em conta que já era assessor parlamentar do Iniciativa Liberal. O que é que espera nesta legislatura? Boa tarde. Começo por dizer que esta legislatura, estes 4 anos, constituem uma oportunidade que não pode ser perdida e por isso a Iniciativa Liberal fará uma oposição construtiva, como tem dito. Eu já, como disse bem, já conheço o Parlamento. Nestes 3 anos em que fui assessor, estive nas comissões, escrever projetos de lei, projetos de resolução, conheço bem o processo legislativo e por isso acho que dos deputados todos que entraram, independentemente da minha idade, não vou dizer que sou o mais preparado, mas sinto-me obviamente bastante preparado, conheço bem o processo legislativo. A Iniciativa Liberal, a curto prazo, tem 3 prioridades imediatas: o regresso dos debates quinzenais, uma maioria absoluta exige um escrutínio absoluto. A nível de saúde mental, uma reforma da saúde mental que tanto se agravou nesta pandemia. E, em terceiro lugar, uma reforma do sistema eleitoral. E o PS fala numa maioria absoluta dialogante e aberta, e nós queremos comprovar isso. Houve 700 mil votos, cerca de 13%, seria o terceiro maior partido da Assembleia que foram para o lixo. E cada voto conta, cada voto português tem de contar. O PS, com cerca de 20% dos votos inscritos, tem mais de 50% da Assembleia. E por isso isto não pode ser, e por isso nós achamos que tem de ser já introduzido um círculo de compensação nacional para que esses 700 mil votos se traduzam em deputados. Pedro Filipe Soares, o senhor mantém-se como líder parlamentar do Bloco de Esquerda, agora numa bancada bem mais reduzida do que a anterior. Nesse sentido, a forma de fazer oposição vai ser também mais difícil? Cumprimento-a e cumprimento todos, cumprimento também quem assiste o programa lá em casa. A política muda, a vida muda, a realidade muda. Eu creio que a ideia de dificuldade advém não tanto da composição do Parlamento, mas dos desafios que a vida nos vai colocando. E nós tivemos os últimos 2 anos muito marcados por uma pandemia, uma situação nova que nós não antecipávamos, com declarações sucessivas de estados de emergência, com tudo que daí adveio, quer também no plano parlamentar.
E agora temos uma situação atual muito marcada por uma guerra que resulta da agressão da Rússia à Ucrânia e com o que isso está a determinar... Com efeitos imprevisíveis ainda agora. Exatamente, na economia global e que nos chega também ao nosso país. Por desse ponto de vista, eu creio que nunca tivemos tempos fáceis. Estes tempos que teremos pela frente serão extremamente exigentes. Da parte do trabalho parlamentar, exige-se também, se calhar agora, uma maior atenção do que no passado às relações internacionais do nosso país. Muitas das vezes nós tendemos a desvalorizar essas relações internacionais, tendemos até a deixar para o Parlamento Europeu, para as instituições europeias, a construção de muitas das soluções que depois acabamos por implementar no nosso país. Nesta circunstância, com esta interligação das diversas esferas, é ainda mais relevante que o Parlamento tenha um papel determinante para chegarmos às melhores soluções. E para o Bloco de Esquerda, com muito menos deputados, também não será uma tarefa fácil. Como lhe disse, nós temos a garantia que os deputados e as deputadas que estão presentes, e essa é uma vantagem também deste número, temos mais deputadas do que deputados, uma situação que nos agrada, têm as competências, a experiência capaz de fazer a diferença. Exatamente por isso, logo no início da ação legislativa, tivemos a possibilidade de apresentar já um conjunto de 3 diplomas, um para garantir que no período de maioria absoluta há uma fiscalização aditivada ao Governo com o regresso dos debates quinzenais, outro para concluir um processo que na anterior legislatura ficou pendente, que foi o da despenalização da morte medicamente assistida, e um terceiro para atacar aquilo que a própria guerra demonstrou que é uma necessidade, são os vistos gold, e com isso significa de combate à corrupção, e por isso temos iniciativas que, creio que só por este elencar já demonstram um mérito e a necessidade de termos uma atuação rápida e exigente. Vamos então falar da situação do país e de quais devem ser as prioridades. Miguel Cabrita, esta semana o Presidente da República disse com uma maioria absoluta o Governo não tinha nem desculpa nem alibis para não fazer aquilo que tem de ser feito. Concorda? Bem, um contexto de maioria absoluta implica uma confiança que foi dada pelas pessoas pelo seu voto, é inequívoca, implica também uma muito maior responsabilidade no sentido de que as condições políticas de governação são necessariamente diferentes de quando um partido não tem maioria na Assembleia da República. Adicionalmente vivemos, como foi aqui dito por vários dos meus colegas deputados e de outros partidos, um contexto de crise que também condiciona a ação do Governo, não pela positiva, mas pela negativa, creio que aliás condiciona todo o país. E desse ponto de vista, eu diria que de facto o grande objetivo do Governo para este mandato e o grande objetivo que devemos ter enquanto sociedade portuguesa é o de tão rapidamente quanto possível podermos retomar, manter a trajetória de crescimento económico e de recuperação de rendimentos, de situação social e económica que vinha antes da pandemia, que foi interrompida, mas que ainda assim, com o combate que foi feito à pandemia e com os resultados que creio que são consensuais, nos permitem olhar para este novo ciclo de um modo que porventura poucos julgariam possível, tendo em conta que a pandemia durou 2 anos, com impactos muito duros que felizmente foram contidos naquilo que foi possível, aliás, bem melhor, diria, ou bem menos mal do que noutros países. E temos agora também a situação da Ucrânia, que veio adicionar uma complexidade inesperada, porventura, uma nova situação geoestratégica com impactos que podem ser também eles bastante duros do lado da economia. Por isso eu diria Mas em que é que poderá assentar esse crescimento, que obviamente todos desejam, mas que para isso não basta fazer uma proclamação, não é? Como é evidente. Mas desse ponto de vista o Partido Socialista e o Governo do PS estão muito à vontade porque a pandemia foi duríssima e foi possível em menos de 2 anos recuperar os níveis de emprego e ter perspectivas de crescimento económico e de situação das empresas que de facto foi possível recuperar rapidamente. Não digo que tenha sido isento de consequências, não foi, para vários segmentos, para vários setores de atividade, nunca o seria, mas ainda assim o modo como a pandemia foi combatida não apenas do lado da saúde pública e da contenção dos seus impactos na saúde, mas também nos impactos sobre a economia, o emprego, os rendimentos, permitem-nos hoje olhar para esta, infelizmente, esta nova crise com que nos deparamos, uma crise de natureza muito diferente, mas de fim também igualmente incerto e com impactos também incertos sobre vários setores de atividade de um modo distinto. E, portanto, o Governo do PS, do mesmo modo que ao longo dos últimos 2 anos executou um conjunto muito largo de às empresas, ao emprego, às pessoas, deu já todos os sinais de que está disponível e empenhado em fazer o mesmo para permitir que a resposta à crise seja uma resposta não reparadora depois dos impactos devastadores que teve, por exemplo, a crise de 2011, num contexto inteiramente diferente, não estou sequer a fazer a comparação, mas para permitir que haja uma abordagem preventiva de modo a manter
rendimentos, emprego e a situação das empresas, tanto quanto possível, preservada, de modo a que não se gerem ciclos negativos sobre a economia, a procura interna, a incerteza dos agentes económicos. Essa receita, se me permite a expressão, deu resultado durante a pandemia, deu bom resultado e agora há que replicá-la, tendo os portugueses a garantia de que o Governo que a vai executar, até com uma nova estrutura e com um novo modelo também interno, uma nova orgânica orientada para a execução num conjunto de programas e de fundos que, entretanto, ficaram disponíveis, poder, no fundo, executar estas medidas e dar esta garantia ao país de que, no primeiro momento, vai ser preciso conter os impactos desta crise para, tão rapidamente quanto possível, retomar a recuperação económica, retomar o crescimento económico e retomar aquelas que são as grandes prioridades do lado dos rendimentos das pessoas, do lado do crescimento económico, que, recordo, antes da pandemia foram os mais altos que tivemos. Foi o crescimento económico mais alto que tivemos durante este século, a trajetória de convergência também de aumento do salário mínimo, de retoma dos rendimentos das pessoas. Tudo isto são prioridades, que são prioridades não apenas de curto prazo, mas para que tenhamos uma sociedade mais perto daquilo que almejamos. António Proa, concorda com estas prioridades elencadas pelo deputado do PS? Com as prioridades, de certo modo, com o cenário que é traçado, de longe, os números têm a crueza de serem pouco discutíveis e demonstram que Portugal, toda a Europa sofreu a pandemia que, enfim, esperamos que esteja no seu término, pelo menos na fase mais aguda, mas viu-se que as fragilidades que Portugal tem provocaram uma crise mais profunda do que noutros países da Europa. Aliás, ainda nesta semana foram conhecidos os números relativamente à evolução do PIB per capita e Portugal continua a descer, ou seja, continua a distanciar-se da média europeia. Portugal é, nesta altura, o 7º país mais pobre da União Europeia. Precisamente. Dito desta forma, os portugueses estão a empobrecer na Europa, a perderem posição, a afastar-se, e o que Portugal precisa é de um desenvolvimento económico que tem sido, no máximo, apenas débil. Portugal precisa de crescer muito acima da média da União Europeia para voltar a aproximar-se para que o bem-estar... E qual é a receita para isso? Bom, a receita está precisamente no desenvolvimento económico que, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do PSD, tem que assentar na maior produção das empresas e, portanto, num maior apoio às empresas que permitam que o país produza maior riqueza e, com isso, se possam pagar melhores salários. Aliás, em matéria de salários, é bom referir que o que estamos a fazer e o que o Partido Socialista tem anunciado, que é o seu propósito de focar-se exclusivamente no salário mínimo. Aliás, valerá a pena perceber qual é o cenário de proposta de salário mínimo face aos números que foram também conhecidos quanto à inflação, mas em relação ao emprego, do nosso ponto de vista, é preciso que os salários subam e que os nossos jovens não tenham a perspectiva que hoje têm, que é, enfim, têm uma perspectiva de início de carreira com um salário mais baixo, mas que depois não têm qualquer expectativa dos salários subirem. E a diferença para mudar essa expectativa reside na criação de riqueza, e a criação de riqueza reside nas empresas. E acha que no contexto atual de aumento de custos da energia, esses planos e essas perspectivas podem ser postas em causa? Eu confesso que tenho uma perspectiva que não é muito otimista do nosso futuro próximo, não só em Portugal, como em toda a Europa, com uma agravante para Portugal. Portugal tem uma exposição a determinados fatores que permite antever uma maior dureza nas consequências da guerra, porque durante muitos anos não fizemos o trabalho de casa, ou seja, a almofada que outros países europeus têm. Por exemplo, no que diz respeito à dívida pública, Portugal já não tem essa capacidade de acomodar uma situação de crise onde pudesse aumentar, nomeadamente, a dívida pública. Ou seja, Portugal, como a conhecida fábula da formiga e da cigarra, Portugal não preparou uma situação para poder agora fazer frente a esta crise. Além de que, em matérias como a segurança energética, onde Portugal está muito exposto
será um fator que agravará seguramente a crise, e há respostas que têm que ser dadas que obrigam a que o Governo esclareça o que pretende fazer. Referi há pouco a questão da inflação, que se prevê entre 4 a 5,9, quando o Governo, no orçamento que foi chumbado, previa uma taxa de inflação de 0,9%. Agora também já foi revista em alta. Já em matéria de previsão, veremos nas consequências do novo orçamento, na proposta de novos salários, mas também em matéria de investimento, por exemplo, em matéria de defesa, que é um fator que se tornou evidente que tem que mudar e obrigará o Governo também a dar uma resposta. Pedro Filipe Soares, até que ponto é que a subida vertiginosa da inflação, e no mês de março foi de 5,3%, pode pôr em causa a recuperação económica e até os planos do Governo, e o que é que deve ser feito para minorar esse problema? Creio que a questão da inflação vem acompanhada de um outro problema muito específico de agora, que é a escassez de alguns bens de primeira necessidade e alguns materiais também essenciais para o funcionamento da economia. Os dois andam a par. E, desse ponto de vista, é necessário, em primeiro lugar, acautelar os salários e o poder de compra. O que nós já vemos atualmente é que o aumento de preços e bens essenciais, fruto dessa conjuntura, deste duplo malefício, está a colocar em causa o acesso das pessoas à energia, o acesso das pessoas a bens de consumo de primeira necessidade, e isso tem e deve ser acautelado pelo Governo. O Governo está agora a apresentar o programa de Governo. Nós esperamos que tenha lá essa expectativa, essa pretensão de, por um lado, não deixar que se instale uma crise social num cenário de dificuldade económica. Por outro lado, o Governo pode e deve agir naquilo que tem capacidade de o fazer, nomeadamente no setor energético. O Governo pode e deve agir para reduzir o peso da energia na conta das famílias, na conta das empresas. Essa é uma forma de, limitando preços, garantir, por um lado, o ataque às margens de lucro daqueles que estão a parasitar esta crise, e basta ver as petrolíferas à escala mundial, mas também à escala nacional, e percebemos como uma crise, para alguns, acaba por ser uma oportunidade para essas margens abusivas para outros, e isso o Governo pode e deve fazer alguma coisa para garantir que esse peso não cai nem sobre as famílias, nem sobre a economia, e não há um fator de atraso do país. O Governo também está à espera de uma autorização da Comissão Europeia para descer o IVA da eletricidade. Nós vemos outros países que já alteraram o IVA da eletricidade, fizeram-no diretamente. O Governo permanentemente espera pela Comissão Europeia para fazer coisas quando depois se percebe que elas chegam demasiado tarde. Esse é um problema. O Governo teve uma boa ação, por exemplo, foi conjuntamente com o Governo espanhol, no que toca ao mercado da eletricidade, ter uma limitação dos preços do gás, que também afeta os preços da eletricidade. No entanto, ao fazer isso, reconhece um princípio que o Governo espanhol já corrigiu, é de que há ganhos abusivos na constituição do preço da eletricidade, fruto da crise dos combustíveis, da crise do petróleo. Ora, e sobre essa matéria, o Governo português não fez nada. Por isso, o Governo não pode tirar culpas para a Comissão Europeia, para as instâncias europeias, de coisas que pode e deve fazer. Depois há um último aspecto, e com isto me calo, que eu acho que é necessário o Governo salvaguardar alguns setores mais frágeis da nossa economia. Aqueles que estarão mais expostos a este tipo de flutuações, quer de mercado, falta de bens, quer dos preços abusivos que, em comparação com outros mercados, ficarão mais fragilizados. Nós temos alguns setores importantes nessa matéria. Parte dos têxteis, tudo que toca a cerâmicas, são setores que os preços da energia têm um peso brutal e empregam dezenas de milhares de pessoas. Tem o Governo, portanto, que agir nessa matéria. E, creio eu ia dizer uma frase que eu acho que é errada, mas vou dizer uma ideia perto da frase. Creio eu nós tentarmos aproveitar agora algumas alterações em cima da mesa para poder promover investimentos que tardavam e que agora podem ser realizados. O investimento do Porto de Sines é necessário, é essencial. Fazer pressão à escala europeia para que as interligações de energia entre França e Espanha, que afetam também a produção nacional, aconteçam de uma vez por todas, algo que a França sempre impediu e que a Alemanha, porque tinha o gás da Rússia, aceitava talvez que não se fizesse. Talvez agora as circunstâncias tenham mudado. Isso ao mudar, há aqui também uma possibilidade de investimento público capaz de gerar riqueza para o país. Eu creio que nós não estamos em condições de deixar passar nenhuma destas oportunidades, nem de deixar que alguns destes problemas se assumam com condições que não teriam que assumir se o Governo agisse. Pedro Pinto, no imediato e atendendo ao contexto atual, qual é que deve ser a prioridade?
Bom, primeiro de recuperar um bocadinho aqui o que ouvimos aqui. Eu quando ouço o Miguel falar de recuperação de rendimentos, parecia que estava a ouvir o discurso do Partido Comunista. O Partido Socialista embarcou um bocadinho agora nesse discurso, montou aqui o País das Maravilhas, como se o país estivesse bem, como se o governo do Partido Socialista, que esteve em funções desde 2015, tivesse feito um bom trabalho e que tivesse um país como deve ser. Pois as pessoas, quando vão ter gasóleo ou gasolina com os combustíveis, percebem que não. Falou-se aqui que é o 7º país mais pobre da União Europeia, mas temos os combustíveis mais caros da União Europeia. Ou seja, é um contrassenso. Cada vez estamos mais pobres, mas cada vez pagamos mais. Portanto, cabe ao Governo resolver isso. Isso tem que ser a primeira medida. É resolver diminuir a carga fiscal sobre os combustíveis. Sobre os combustíveis e não só, sobre a eletricidade, sobre o gás, sobre variedíssimas coisas. Porque as pessoas, nas alturas das crises, os impostos servem mesmo para isso. É para baixar os impostos. Vivemos uma crise que não esperávamos. Não esperávamos que houvesse uma guerra na Europa. Vivemos uma crise sem precedentes. O que é que se tem que fazer? Baixar os impostos. Porque é para isso que os impostos servem também. Não é só para subir, para a carga fiscal cada vez ser maior. Mesmo que o Estado depois fique sem receita para fazer outras coisas. Mas isso cabe ao Estado. Olha, se o Estado cortasse na corrupção, por exemplo, se agisse de outra maneira na corrupção, se calhar o Estado tinha dinheiro para tudo isso. Porque, repares, os Ricardo Salgados, os José Sócrates, os Manuel Pinhos desta vida, se fossem realmente punidos, se tivessem que devolver ao Estado aquele dinheiro que roubaram, se calhar as coisas eram completamente diferentes. Portanto, um grande plano anticorrupção faz falta a Portugal também. Ou seja, são duas matérias que o Chega vai aprofundar muito durante esta legislatura e creio que são extremamente importantes para o nosso país. Alma Rivera, o Governo já anunciou apoios diretos para as famílias mais carenciadas, 60 euros que vão ser pagos este mês para os consumidores da tarifa social de eletricidade. O PCP apoia esta medida? Parece-nos evidente que não são 60 euros que tiram ninguém da pobreza, não é? 60 euros são, claro, um valor que as famílias irão gastar nos bens necessários, mas não conseguem inverter uma situação que é devida a políticas e a opções. E esta ideia de que Portugal empobrece, os portugueses empobrecem, tem que ser explorada para nós percebermos porque é que empobrecem. E 1/3 dos trabalhadores portugueses são pobres. Portanto, trabalham e, mesmo assim, são pobres. E só isso já nos devia dar um indício da política salarial do nosso país. Depois, porque é que os salários podem ser baixos e podem ser praticados desta forma? Porque há uma enorme precariedade, uma enorme instabilidade e, portanto, a facilidade com que também se manda embora um trabalhador exerce pressão no sentido de descer as condições laborais em geral e os salários. E essa é uma péssima política para o nosso país, porque é má a todos os níveis, é má para o consumo interno, é má mesmo, se quisermos, para a receita do Estado, é má para os investimentos que atrai, portanto, é terrível em toda a linha, não só para os trabalhadores em primeiro lugar, que têm muito mais mês do que salário. E era importante que nós tivéssemos em conta isto. Depois, para além de uma política de baixos salários e da recusa sucessiva em aumentá-los significativamente para corresponder ao aumento do custo de vida, existe este elemento que é nós estarmos absolutamente vulneráveis aos mercados e aos valores que são praticados, muitas vezes até de forma pouco escrutinável e especulativa, como estamos a ver neste momento, que nos deixa numa situação absolutamente frágil e que contribui para empobrecer mais famílias e para empobrecer o país. O PCP, os 6 deputados, não 5, como disse há bocado, no primeiro dia da atividade do Parlamento, entregámos um conjunto de propostas concretas, medidas que resolveriam a questão dos salários e da precariedade no setor público e no setor privado. Aí ver-se-á quem está preocupado com o empobrecimento. Voltámos a apresentar um conjunto de medidas para corresponder ou para responder ao aumento do custo de vida. Porque o aumento dos combustíveis, por exemplo, neste momento tem uma origem, que é especulativa. Ponto final, não corresponde ao valor do barril que se está hoje a consumir. Isso é uma ideia que se quer passar. E o simples baixar de impostos que nós propomos também, nomeadamente o ISP, o ISP, a dupla tributação que é feita sobre o valor do IVA, enfim, todas essas componentes fiscais
Se nós não tivermos uma regulação de preços e, portanto, definirmos margens máximas de lucro, pode-se descer o imposto, o Estado fica com menos receita e os preços ficam na mesma, porque nada obriga, só com uma descida de impostos, as petrolíferas e os revendedores a baixar o preço da energia. Portanto, estas medidas têm que ser feitas em conjunto e nós propusemos-las também há alguns dias. Estas são medidas, naturalmente, que não resolvem a questão de fundo, que é a nossa dependência externa, que é o facto de não termos produção nacional e termos destruído paulatinamente tudo aquilo que nos permitia ter alguma soberania desse ponto de vista. Não resolve tudo. São medidas imediatas e urgentes no nosso ponto de vista para não assistirmos a um maior empobrecimento da população. Mas há medidas de longo alcance, que aqui também foram faladas e foram abordadas, que só não foram para a frente porque não houve entendimento para isso, porque a proposta estava lá, muitas vezes faltaram foi os votos. E neste caso, tudo o que foi votos à direita do PCP foram votos contra tudo o que foi recuperação de setores estratégicos, tudo o que foi... Até numa medida, digamos, de alcance para concluir, imediato, que era a reposição do IVA da eletricidade para 6%, depois da subida vertiginosa que o PSD impôs para os 23%. Portanto, reverter esta medida, não houve esse entendimento, não houve essa vontade. Portanto, não basta nós lamentarmos o empobrecimento e lamentarmos a falta de condições de vida, a precariedade das pessoas. É preciso tomar medidas. As medidas estão lá, queremos ver qual vai ser o posicionamento dos diferentes partidos. Fazer isso. O PCP teve 6 anos de governo com Apesar de reconhecer as condições adversas, o Primeiro-Ministro disse que as medidas que estavam previstas no orçamento para este ano vão ser levadas a cabo em 2022. Como é que o Iniciativa Liberal avalia esta intenção do Governo? Relativamente à energia ainda. Relativamente ao IRS, relativamente às creches gratuitas, relativamente às medidas que estavam anunciadas no orçamento. Em primeiro lugar, até já falando disso, dizendo ao Miguel especificamente que isto é o terceiro governo do Partido Socialista e por isso, como disse o Presidente da República, não há qualquer tipo de desculpas. Eu repito que isto é uma oportunidade que não pode ser perdida com os fundos europeus que teremos e, nesse sentido, nós iremos fazer uma oposição construtiva. Nesse sentido, quanto às prioridades, começando já pelo IRS, nós temos 3 prioridades. Chocou-me até ouvir aqui um bocadinho o PSD no sentido em que as intenções estão todas lá, eu concordo perfeitamente, subir salários, criar riqueza, mas depois não se ouviu uma única proposta, nem relativamente a baixar o IRS, nem neste caso, aliás, o IRC, nem neste caso o IRS. Essa será a nossa principal proposta. Nós temos salários médios líquidos de 1.000 euros. Portugal, com este orçamento, passará a ter provavelmente 9 escalões. É um recorde absoluto. Não compensa trabalhar em Portugal. É muito difícil subir na vida a trabalhar em Portugal. Um jovem que passa de 800 para 900 euros brutos, o Estado leva metade desse aumento. Isto é muito difícil. Por isso, a primeira medida será essa, relativamente ao IRS. A segunda, estivemos 2 anos a falar do SNS, em 2 meses, com eleições e guerra, parece que o SNS já está tudo bem, já não há problemas. E por isso nós voltaremos a propor a nossa medida com o setor privado e social para acabar com as listas de espera de consultas e cirurgias. Repito, o Estado pode ser financiador, não tem de ser prestador. Isto é um modelo aplicado em metade da Europa. Não é nenhuma utopia, como às vezes se fala em Portugal. Portugal não tem esse modelo, mas pode ter, metade da Europa tem. E em terceiro lugar, um reparo que o Presidente da República também fez. Esses fundos que servirão certamente para estradas, creches, etc., esses fundos têm de ser bem aplicados. E por isso a primeira medida que já propusemos é uma comissão eventual no Parlamento para acompanhar o PRR, acompanhada de uma revisão do Portal da Transparência, que foi uma proposta nossa aprovada, com bastantes dificuldades, mas depois conseguimos aprová-la contra o PS, com a maioria depois da oposição, porque efetivamente o portal não tem tudo o que está na lei. O Governo não está a cumprir tudo o que lá está e por isso é preciso corrigir e depois contaremos com todos os partidos da oposição, espero eu, para acrescentar várias coisas que nós já estivemos a estudar que o site não tem e deveria ter, e é preciso que toda a sociedade civil faça esse escrutínio, que o Presidente da República também apelou, porque iremos receber muito dinheiro e esse dinheiro tem de ser bem aplicado. Quase 17 mil milhões de euros. Miguel Cabrita, como já aqui foi lembrado, o ponto de partida atual da situação do país não é bom. Portugal caiu no ranking da criação de riqueza e é agora o 7º país mais pobre da União Europeia. O que é que tem falhado?
Bom, há um conjunto de razões para que a trajetória que o país descreveu neste século, na verdade, não tenha sido inteiramente aquela que nós esperávamos. Eu volto a dizer, e já que falámos aqui de crueza de números, que o PSD há pouco apontava, os únicos anos em que Portugal, neste século, convergiu com a União Europeia em termos de crescimento económico foi durante anos do governo do PS, entre 2017 e 2019, e também, falando de crueza de números, a taxa de desemprego neste momento está nos 6%, menos de 2 anos depois do eclodir de uma pandemia que em muitos países conduziu a taxas de desemprego muitíssimo superiores. Isto não sucede por acaso, sucede porque houve um conjunto de políticas que foram implementadas para salvaguardar os empregos, para salvaguardar as empresas e para levar a uma situação em que neste momento, como é também sabido, o problema que temos em Portugal não é propriamente um problema de desemprego, felizmente, é um problema que em muitos setores havia, ainda há bem pouco tempo, queixas de dificuldade para recrutar mão de obra, porque temos uma taxa de desemprego que é hoje em dia claramente abaixo daquela que é a média europeia. Por outro lado, temos vindo a preocupar-nos... E há um problema de salários, como aqui foi dito? Eu penso que há um problema de salários. Aliás, Portugal tem estruturalmente um problema de salários baixos. Não é de agora, não é de há 10 anos, é de há muitas décadas atrás, e o principal determinante desse problema de salários baixos são as qualificações das pessoas nas quais o PS tem investido, os governos do PS têm investido muitíssimo ao longo das décadas. Aliás, temos hoje o número mais baixo de sempre de abandono. A PCP que está ao seu lado está indignada. Mas concordará. Se é que interpretei bem. Licenciados, pessoas com mestrado, pessoas com doutoramento, a receber o salário mínimo, valores lá perto. O problema não é as qualificações, o problema são as políticas, as opções, as regras. Com certeza que as regras do mercado de trabalho, são muito importantes. Não é uma vergonha, isto é, qualquer estudo dirá que a principal determinante dos salários ao longo da vida num país são as qualificações das pessoas. E termos hoje o abandono escolar precoce mais baixo de sempre é muitíssimo importante. Termos hoje metade dos jovens que vão para o ensino superior, um número que não tem paralelo com qualquer outra geração, é muitíssimo importante. É por isso também que os mais de 1.300 milhões de euros previstos no PRR para o investimento em qualificações para os próximos 5 anos são determinantes. Mas os rendimentos são muito importantes. Aumentámos o salário mínimo mais de 40% ao longo dos últimos anos, mas precisamos de ir mais longe do que isto. E precisamos de continuar também a fazer um caminho de aumento dos salários médios e de aumento dos rendimentos. Como proporcionando melhores condições fiscais, desagravamento fiscal para as classes médias, em particular com o desdobramento dos escalões do IRS, e continuar a melhorar as componentes não salariais dos rendimentos. Fizemos uma mudança estrutural, por exemplo, no custo dos transportes públicos em Portugal nos últimos anos, mas queremos, por exemplo, até 2024, avançar com a gratuidade das creches progressivamente para garantir às famílias que têm filhos a terem um desagravamento do ponto de vista financeiro muito, muito significativo. Essas propostas são conhecidas. Também estava a discordar, António Peroa. Dos números não pode discordar. Dos números não posso. Bom, quanto aos números também posso discordar. Enfim, não foi coisa pouca. Uma pandemia para Portugal ter sido o país que mais caiu em termos europeus e, portanto, dá bem conta da fragilidade desses números que, ao primeiro precalço, deitam tudo a perder o pouco que se ganhou. Há razões para isso. E infelizmente as razões prendem-se com a falta de capacidade do país estar preparado para acomodar estas dificuldades, como eu disse há pouco. Mas relativamente às qualificações dos portugueses, eu diria que o aumento da qualificação dos portugueses é uma das boas conquistas do 25 de Abril. Portugal progrediu substancialmente na formação e na qualificação dos portugueses. O que custa ainda mais é que, precisamente pelo facto dos jovens não verem justamente retribuído o seu trabalho, o que se verifica é uma crescente imigração de pessoas qualificadas. Pessoas em quem o Estado português, em quem os portugueses investiram e que vão produzir para fora de Portugal, porque em Portugal não vêem as condições adequadas. E porquê? Porque, como eu também disse há pouco, não há a criação de riqueza suficiente para que os empregos sejam justamente remunerados. Pedro Pinto, o que é que tem falhado? Olha, o que falhou é que desde o 25 de Abril que temos uma grande maioria de governos do Partido Socialista. Isso é o que tem falhado. É particularmente isso que falhou. E a esquerda, quando governa, nós sabemos que governam para eles, governam ali por uma série de anos, e depois vão-se embora e deixam o país na bancarrota. É o que tem acontecido. Não é a primeira vez, não é a segunda. Se entrarmos numa bancarrota, António Costa já se prepara para em 2024 ir para a Europa, portanto já se está a preparar também um salto para sair do país. Portanto, isso é o que tem falhado. É a falta de estrutura que os sucessivos governos não conseguiram fazer. Agora, isso é uma das coisas que vamos ter que mudar no futuro. E queremos e pensamos que tem que haver mesmo essa mudança, porque é a única solução.
Pedro Filipe Soares, o dinheiro da chamada bazuca pode levar a que um filho e um neto de pobre não esteja condenado a ser pobre, como pediu o Presidente da República no discurso da tomada de posse do Governo? Poder pode, resta saber se vai. O problema que nós temos no nosso país é um problema de desigualdade estrutural. E temos um problema de falta de qualificações, particularmente na classe patronal. As nossas empresas são mal geridas. E um dos problemas da falta de produtividade do país é que as empresas são mal geridas. Nós temos bons trabalhadores, reconhecidos internacionalmente, pessoas capazes, temos boa formação, com todas as debilidades que nós apontamos à escola pública e ao ensino superior, e tem várias debilidades. O facto é que em todos os rankings pontua bem quando comparado com outros países com quem nós depois olhamos e tem maior produtividade que nós. Agora, porque é que esse conhecimento, essa experiência, essa capacidade não se materializa em riqueza para o país? Há, em primeiro lugar, um problema na economia, que é uma economia estruturada, também por causa das políticas públicas, para o investimento de curto prazo, sem visão, sem uma perspectiva de como é que se vai afirmar, quer internamente, quer externamente. E isto é um problema enraizado. Faltam qualificações, falta perspectiva. Porquê? Porque a nossa forma de gestão do capital é uma forma de gestão de curto prazo, muito parasitária e muito dependente, ao contrário do que a direita diz, muito dependente do Estado. E este é que é um grande problema. À espera do subsídio. Exatamente. E é por isso que o Estado tantas vezes tem falhado ao não assumir as suas funções de reprodutor de riqueza na economia. Quando o Estado, por exemplo, privatizou pela direita aos chineses a EDP, destruiu uma empresa que era estrutural no nosso país, estratégica, que faz a diferença na formação de preços de um bem essencial que é a eletricidade e que acaba por parasitar toda a economia. Deixou de ter uma visão estratégica, a única visão estratégica é exportar capital para os seus acionistas privados. Bem, este é o cenário da direita. O problema é que o Estado, em vários momentos, teve várias empresas estratégicas bem estruturadas e bem preparadas e foi deixando de destruí-las. Um outro exemplo, a Portugal Telecom, uma empresa que era liderante de tecnologia à escala internacional. O que é que aconteceu? Foi privatizada, segmentada, destruída e agora é o que se vê. Desse ponto de vista, nós já fizemos muitas asneiras no passado. E algumas foram, com duas frases, se me permite, e algumas foram feitas também por obrigações europeias. Porque quando o Estado é impedido de ter um papel na economia, como tantas vezes a Comissão Europeia faz, e faz a países como Portugal, não faz nem à França, não faz à Alemanha, e por isso discriminando negativamente países como Portugal, na prática o que está a fazer é também a reproduzir esta economia errada que nós temos com esses problemas estruturais. E por último, para terminar, é por isso necessário, portanto, que esta bazuca seja bem direcionada, que o Estado tenha um papel de identificar como é que vai reproduzir essa riqueza na economia e que o faça sem olhar aos interesses que sempre dominaram a nossa economia e que estão, muitos deles, aqui representados à minha frente. Bernardo Blanco, calculo que não concordo com este diagnóstico. Penso que há dois fatores importantes aqui. Primeiro, esforço fiscal. Portugal tem o quarto esforço fiscal maior da União Europeia. O que é que isto quer dizer? Nós temos rendimentos muito baixos para os impostos altos que pagamos. Pagamos impostos de país nórdico quando não temos rendimentos de país nórdico. E, por outro lado, em termos de despesa, tem havido muita despesa efetivamente mal feita. Falavas aqui de maus patrões. Há um mau patrão muito grande chamado Estado, que acabou de enterrar, por exemplo, 4 mil milhões de contribuintes numa empresa chamada TAP, que nacionalizou, caso único na Europa. Praticamente, esses 4 mil milhões certamente poderiam ter sido muito melhor utilizados. Relativamente ao ponto do Miguel da convergência, o PS está no governo há 7 anos. Dizemos aqui que convergiu 2 e os outros anos, não é? Nós podemos escolher aqui o mês e o dia que mais dá jeito para dizer que neste dia convergimos muitíssimo. A verdade é que se estamos a ser ultrapassados, não estamos a convergir. Portugal acabou de ser ultrapassado por mais 2 países, é o 7º país mais pobre da Europa. Os números realmente não mentem, só que temos de ver a figura toda, não é escolher o período que nos dá mais jeito. Nesse sentido, só um último ponto, que o Primeiro-Ministro falou muito de estabilidade nestes meses, mas não se pode confundir a estabilidade com estagnação, que é isso que nós temos tido nestes últimos 20 anos, quer a nível económico. O Primeiro-Ministro também disse que estabilidade não era imobilismo. Pois não é imobilismo. Sim, esperemos que, sobretudo com os fundos, não se torne imobilismo e que haja também uma dinâmica na oposição. O que é que eu quero dizer? Nós não podemos ficar 4 anos e meio a ver o PS atuar, não é? Por isso, quando o PCP propõe propostas de baixa de IVA da eletricidade e do gás, a Iniciativa Liberal irá aprovar. Porque nós não podemos ficar aqui 4 anos e meio a ver o PS fazer aquilo que quer. Enquanto oposição, eu acho que há certos temas que deve haver
uma união, no certo sentido das palavras, por esses temas, pelos portugueses. Neste caso, quanto à energia, acho que é bem consensual, tirando o PS, que ainda não percebi bem, que quanto ao IVA e depois também relativamente ao ISP, deve haver uma baixa imediata já no orçamento. Agora, para terminar, e numa roda muito rápida, Miguel Cabrita, depois do que o Presidente disse, o Primeiro-Ministro está obrigado a ficar até outubro de 2026. Bem, o Primeiro-Ministro assumiu um compromisso muito claro nessa matéria e deu desde já um primeiro excelente sinal, um sinal de compromisso. Isto é, o programa de governo que vai ser entregue, está a ser entregue na Assembleia da República, corresponde no essencial ao programa eleitoral com que o Partido Socialista conquistou a confiança dos portugueses, e o Orçamento de Estado para 2022 vai repercutir no essencial também as propostas na íntegra do ponto de vista dos apoios às empresas e às famílias que estavam previstas, naturalmente com uma adaptação do cenário macroeconómico. E com a liderança de António Costa até outubro de 2026? Costa, as palavras que deixou, penso que foram claras. É essa também a expectativa, creio, de todos nós, em particular do Partido Socialista, porque a liderança de António Costa tem sido determinante, não apenas em Portugal, mas na Europa, para conseguir respostas europeias que foram tão importantes durante a pandemia e que nós esperamos agora que também, nesta crise de resposta à guerra na Ucrânia, também o seja. António Proa, o Presidente da República fez bem em fazer esta exigência ao Primeiro-Ministro? Eu acho que a afirmação do Presidente da República corresponde a duas coisas. Por um lado, à expectativa natural dos portugueses que votaram, de todos os portugueses que votaram, e em particular dos portugueses que votaram no Partido Socialista, e corresponde a um princípio que me parece que na política é muito importante: assumir os compromissos e assumi-los até ao fim. E, portanto, particularmente com a responsabilidade de ter obtido uma maioria absoluta, muito por conta precisamente da personalidade de António Costa, eu acho que essa responsabilidade é reforçada, e é bom que esses compromissos sejam cumpridos e cumpridos até ao fim. É isso que credibiliza a política. Alma Rivera, que avaliação faz o PCP da exigência do Presidente? Mais do que as caras, a nós importam-nos as políticas e, portanto, a verdade é que, seja quem for que as aplique, importa é que acerte no caminho a seguir. E estamos muito mais preocupados com isso do que com outra coisa. E parece-nos que, olhando para o PCP é indiferente quem é que lidera o Governo? Bom, eu diria que essa questão não está colocada neste momento, mas que sabemos, pelo programa eleitoral, sabemos pelo programa de governo que foi entregue, ou suspeitamos que seja, como aqui também foi dito, que coincidam e que, portanto, vão num caminho que não é um caminho de desenvolvimento e de criação de riqueza e de distribuição da riqueza, porque o nosso país cria riqueza, o problema é que não a distribui. E esse é um problema de fundo e estrutural. E é um daqueles que nós achamos que deve ser corrigido. Pedro Filipe Soares, o senhor estava lá na sala quando Marcelo Rebelo de Sousa disse isto. Ficou surpreendido? Fiquei porque eu achei absolutamente extemporânea essa frase. Por um lado, porque o país sabe que, desde o governo de Santana Lopes, qualquer primeiro-ministro que saia do governo haverá necessariamente eleições, e por isso, dado esse facto, ele acaba por ser tão incontornável que não precisava de ser dito, e, por outro lado, ser o Presidente da República que, por meio de uma pessoa próxima, comentador televisivo, cria um facto de que há um Primeiro-Ministro em fuga e depois vem dizer que não sais daqui nem a tiro e ficarás cá, e ao mesmo tempo diz, mas eu vou-te fiscalizar, acaba por ser aqui absolutamente incompreensível, porque o que nos espera de um Presidente da República é, se o Governo não estiver bem, ter capacidade para ter uma voz junto desse Governo. Não é dizer, faça bem, faça mal, daqui não sai, daqui ninguém o tira. Isso é incompreensível quando, na verdade, o facto que poderia explotar uma situação dessas, que era a saída de um Primeiro-Ministro para um cargo europeu, na verdade, estava escrito já há mais de uma década, levará sempre a eleições legislativas. Pedro Pinto, era necessário ou não este aviso do Presidente da República, do seu ponto de vista? Luísa, eu acho que foi dos melhores discursos que o nosso Presidente da República teve. Acho que sim, acho que é necessário, porque António Costa não pode pensar, porque tem uma maioria absoluta, poderá fazer aquilo que quer e que não estará sobre vigilância do Presidente da República. Queria aqui salientar também que é curioso que já se percebeu que o Bloco de Esquerda e o PCP vão fazer uma oposição, mas uma oposição moderada ao Partido Socialista, porque eles também sabem que foram cúmplices destes governos do Partido Socialista e sabem bem que as medidas que tentaram propor não as conseguiram propor e por isso deitaram também o governo abaixo, também são cúmplices desta maioria absoluta. Mas deixe-me só... Não vamos reabrir o debate. Eu percebo que o Pedro Filipe Soares... essa questão. Não, ainda por cima hoje é dia das mentiras, o Pedro Filipe Soares também gosta de pegar umas mentiras de vez em quando. No dia que este programa está a ser gravado. Mas o programa está a ser gravado, claro. Sim. Mas só para dizer que estamos do lado do Presidente da República. A sua opinião sobre o aviso do Presidente da República?
Eu li exatamente dessa forma, um aviso. Começou uma maioria absoluta, o Presidente da República avisou o Governo que não vão poder fazer tudo o que quiserem, eu estou aqui para fiscalizar. Os portugueses deram uma maioria absoluta a António Costa, se ele decidir sair, o Governo cai. Queria só finalizar dizendo que aqui no programa de Governo se fala em monitorização do discurso online e eu gostaria de saber o que é que isso é, mas ficará provavelmente para um próximo debate. E para outro debate. Para já vamos escutar a opinião dos deputados únicos do PAN e do LIVRE. É fundamental que a democracia não se torne, de facto, um foco de fragilidade, porque não podemos somar à crise socioeconómica, à crise sanitária e agora esta crise humanitária decorrente de uma guerra, uma fragilidade também democrática em que os poderes da Assembleia da República possam, de alguma forma, sair enfraquecidos e que não haja diálogo em torno, seja das decisões para o país, nomeadamente o Orçamento do Estado, ou que se silencie aquilo que é a atuação de todas as forças políticas, sem exceção, deste Parlamento. Mas, por outro lado, neste contexto, é fundamental garantirmos a autonomia de Portugal do ponto de vista energético e isso significa que vozes conservadoras que até aqui têm defendido que a descarbonização deve ficar para trás, que não possam prevalecer. Creio que temos que olhar para este mandato do Parlamento e do Governo como não sendo um igual aos outros, não sendo para a política do habitual, do costume, sendo 4 anos que são cruciais para que Portugal possa dar um salto no seu modelo de desenvolvimento, para que possa de facto não só estar a tentar convergir com a média da União Europeia como o Primeiro-Ministro quer e posição que representa há muitos anos, mas tentar ser uma certa vanguarda na União Europeia, em termos ecológicos, sociais, democráticos e também no nosso modelo de produção e desenvolvimento. Ponto final neste debate. Agradeço a todos a vossa presença aqui. Na próxima semana o Parlamento discute o programa de governo. Boa tarde.